Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a Zita Seabra, antiga dirigente do PCP, a relembrar a importância que Mário Soares teve no 25 de novembro. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Estamos de regresso, é convidada agora da grande edição Zita Seabra, editora e antiga dirigente do PCP. Muito boa noite, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo por lhe perguntar como é que encara este anúncio da criação de uma comissão para celebrar os 50 anos do 25 de novembro. Eu acho que o 25 de novembro deve ser comemorado. São 50 anos e, portanto, é uma data redonda. Claro que o 25 de Abril é o 25 de Abril. O 25 de Abril é que trouxe a liberdade a Portugal e a democracia, mas sem o 25 de novembro não teríamos vivido a democracia que queríamos. Também estou de acordo que se comemora o 25 de novembro. Foi a data em que nos livrou de uma nova ditadura, só que era de esquerda. Daí toda a esquerda estar sempre contra o 25 de novembro. Mas vê necessidade de uma nova comissão quando já existe uma que é dedicada ao 25 de Abril, mas não é exclusivamente a tudo o que aconteceu no dia inteiro e limpo, mas também tudo o que lhe antecedeu, não é? Eu acho bem uma comissão própria, porque a Comissão do 25 de Abril ainda foi criada pelo Governo Socialista e, na altura, pelo então Ministro da Cultura, que achava que não se devia comemorar o 25 de novembro. Foi criada em 2022. Era uma data que dividia os portugueses. Só divide os portugueses porque a esquerda não gosta. Quando a esquerda não gosta, na cabeça deles já é dividir. Se a direita não gostar de alguma coisa que a esquerda faz, isso já não é dividir. É a direita que é fascista. É a democracia à moda da esquerda. Lamento que tenha tido essa posição, portanto acho muito bem que... Não considera que neste momento haverá uma clivagem, cria uma clivagem entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro? Não há uma clivagem entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. O 25 de Novembro deve ser comemorado porque viveu-se um verão quente em Portugal, o período PREC, assim denominado por Álvaro Cunhal, período revolucionário em curso, que começou num momento, para mim, muito marcante. Há um momento que marca muito o arranque para o PREC, para o período revolucionário em curso, que é o 1º de maio de 75. Houve eleições em 25 de Abril, o Partido Socialista ganhou as eleições e no 1º de maio, logo a seguir, a comemoração do 1º de maio no estádio 1º de maio, não foi unânime, não participou toda a gente, como no ano anterior tinha sido, a primeira vez que se comemorou. O Dr. Soares, quando chegou à tribuna do 1º de maio, ele que tinha acabado de ganhar as eleições que se realizaram no país, com o Partido Socialista, foi impedido de entrar na tribuna. E lembro-me bem dessa imagem, não só porque pessoalmente participei, a UEC, onde eu na altura estava, foi uma das organizações que impediu a entrada do Dr. Mário Soares, juntamente com Marinheiros, e o Dr. Soares deu a volta ao estádio e apelou ao povo socialista que abandonasse o estádio. E é a primeira reação que há de resistência àquilo que estava a desenhar-se. São estes factos e relembrar tudo isto que aconteceu que a esquerda quer sempre fazer esquecer, incluindo toda a área jornalística. Toda esta parte da história devia de ser estudada na escola para relembrar o quanto de mal o comunismo trouxe ao país. Na altura, a data era líder da União dos Estudantes Comunistas, como disse, era dirigente comunista. O que é que espera desta comissão do 25 de novembro? Eu espero que comemore o 25 de novembro porque eu fui clandestina, vivi o 25 de abril com uma imensa alegria, participei direta e pessoalmente numa situação bastante dura. Tive 6 anos na clandestinidade como militante do PCP, dirigente do PCP, e depois, quando foi conquistada a liberdade, foi a maior alegria que se pode ter na vida. Mas também tenho uma grande satisfação por o PCP ter sido derrotado no 25 de novembro. Senão Portugal caminhava para uma situação tipo Albânia ou Roménia ou Cuba. Felizmente, Mário Soares conseguiu perceber isso a tempo. É pena que o Partido Socialista de hoje em dia não queira compreender o que se passou nessa altura e esteja tão virado à esquerda. Como é que vê estas críticas do secretário-geral do PS a acusar o governo de revisionismo político da história com a criação desta comissão organizadora? Não há nenhum revisionismo político. Mas estranha este posicionamento do PS? Acho que o PS aí não está a homenagear o seu fundador, Dr. Mário Soares, que foi a figura fundamental do 25 de novembro. Fundamental, sem ele não haveria 25 de novembro.
e tínhamos caminhado para um regime comunista à semelhança do que aconteceu noutros países. Basta lembrar que no programa do PCP, e na altura era a linha política que o PCP tinha, era passarmos da Revolução Democrática Nacional, que era o 25 de Abril, no entendimento dos comunistas, para a Revolução Socialista a caminho do comunismo. E aí é isso que se põe a ferro e fogo o país, com as nacionalizações, com a reforma agrária, com a tentativa de impedir as eleições, e muito próximo do 25 de novembro, com um facto que está na memória de toda a gente e que é um facto histórico, que é o cerco à Assembleia Constituinte, em que o Dr. Mário Soares propõe, juntamente com o Sá Carneiro e com os dirigentes do CDS, que a Assembleia mude para o Porto. Portanto, não é, digamos assim, é um momento dramático da vida nacional, em que se confrontam duas posições evidentes entre militares e entre civis, e em que o PCP e os militares de extrema-esquerda e comunistas são derrotados. Já disse são derrotados. É engraçado como em 2015 António Costa se juntou ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda e ninguém se preocupou com este tipo de ideologia e com tudo aquilo que eles fizeram e defendiam. Ou melhor, defendiam naquela altura e continuam a defender. Mas a única preocupação é com o Partido Chega. A comunicação social, infelizmente, como é muito esquerda, dá asas fazendo propaganda a este tipo de conversa, tentando fazer esquecer aquilo que foi a esquerda naqueles tempos e o quanto mal ainda podem fazer atualmente. Já disse que não vê aqui nenhum ímpeto revisionista. Considera que as duas datas, 25 de Abril e 25 de Novembro, assumem as duas o mesmo valor? Não é o mesmo valor, são momentos diferentes e têm importância diferente, obviamente. Agora, sem o 25 de Novembro, e é isso que estamos a falar, Portugal não tinha caminhado para uma democracia plural como caminhou. O país estava dividido ao meio, Rio Maior para cima era uma coisa, para baixo era outra. Mas a questão é que isso tem sido lembrado, essa memória tem sido lembrada e também está incluída nas comemorações do 25 de Abril. Não está incluída nas comemorações do 25 de Abril. Aliás, foi expressamente excluída das comemorações da Comissão do 25 de Abril. E é bom recordar o que se passou, entretanto, a coletivização dos meios de produção, nomeadamente a nacionalização da banca. Já tivemos essa celebração há um ano? Há um ano tivemos a celebração do 25 de Abril. E muito bem. E eu fico muito feliz. E do 25 de Novembro, com a sessão solene no Parlamento? Do 25 de Novembro... da qual o PCP esteve ausente. Sim, do 25 de Novembro houve uma comemoração, mas este ano é que faz 50 anos, do 25 de Novembro. Portanto, faz tudo o sentido. Mas essas celebrações já estavam incluídas e a ser preparadas por esta comissão que diz respeito ao 25 de Abril? Não, que diz que não foi ainda contactada ou informada pelo Governo. O Governo diz que haverá aqui uma união de esforços para essas celebrações. Não é a comissão... Não sei quem é que vai compor a comissão, acho isso uma discussão absolutamente menor. A questão é, o país, no 25 de novembro, consolidou a democracia e caminhou para uma democracia plural, que não estava a viver e que estava com perigo e a iminência de caminharmos para uma situação dramática para os portugueses. Eu falei no cerco constituinte, mas foi muito importante toda a resistência que o Partido Socialista, juntamente com o PSD e o CDS, fizeram, nomeadamente a Alameda, que foi a primeira grande mobilização popular contra a ideia de uma vanguarda revolucionária que iria fazer a Revolução de Outubro em Portugal, digamos assim, à semelhança que tinha acontecido na União Soviética, em 1917. Portanto, passávamos de uma para outra, de fevereiro para outubro, e isso foi travado. E foi travado pelos militares que foram divididos. Dividiram-se. Não foram divididos, dividiram-se. Entre os moderados e os radicais, Otelo de um lado, por exemplo, Corvacho no norte, foi substituído por Pires Veloso, no sul, Otelo foi substituído por Vasco Lourenço, no próprio MFA houve divisões para o próprio movimento, não é? Com a criação do Grupo dos Nove, e isto é importante que se saiba, porque ainda hoje se tenta iludir a ideia de que houve um 25 de novembro, como se não tivesse havido. Houve e foi muito importante. É triste que o Partido Socialista negue todos estes factos hoje em dia. Está tão colado à esquerda para tentar uma maioria que quer negar todos estes acontecimentos.
A estratégia comunista e socialista de invadir as faculdades de jornalismo em Portugal deram seus frutos. Durante 50 anos, todos os jornalistas quiseram esconder e fazer esquecer todos estes factos. Felizmente, a Zita Seabra nunca se resignou a isso e continua a lutar para que a verdade não fosse esquecida. E nesse sentido, consegue compreender porquê agora esta decisão? Mas estamos a 3 meses da data. Esta comissão ainda terá de ser nomeada, deverá demorar algum tempo para que isso aconteça. Consegue perceber a prioridade do Governo no momento em que estamos também aqui no meio de uma crise ainda, a gerir a crise dos incêndios? Isto é uma prioridade? Mas acho isso uma questão absolutamente menor. A história é importante. A história é sempre importante num povo e num país. E será possível... E não devemos esquecer momentos históricos importantes da vida do povo e do país. Mas será possível a esta distância dar a dignidade às celebrações que o Governo diz que será dada? Quer dizer, mas ainda não temos uma comissão. A comissão nomeada. É uma coisa menor. Agora, acho muito importante que se sublinhe que Portugal esteve à beira de avançar para uma ditadura comunista, mesmo à beira, e que no 25 de novembro, graças a essa união entre o PS, PST e o CDS e entre os militares moderados, perdeu, o PCP perdeu e não gosta de ser recordado. E, portanto, o PCP não gosta que se recorde, não quer, porque perdeu e, portanto, não gosta. E há uma certa esquerda radical que não gosta de recordar, porque perdeu. Para o PCP perdeu e reconheceu que tinha perdido. Cunhal nunca o reconheceu assim pessoalmente, mas é óbvio que a atitude foi a integração do PCP na democracia plural portuguesa. Há outros que não. Há outros partidos, ou pequenos partidos de extrema-esquerda, que mantiveram, inclusive, a ação armada. As FPs 25 tiveram uma ação armada no seguimento disso, houve mortes. É engraçado como hoje em dia muitos comentadores dizem que a extrema-esquerda não existe e que não é nada perigosa no mundo, nem nunca fez mal a ninguém pelo mundo fora. Portanto, a democracia é uma coisa frágil. É frágil e tem sempre perigos. E a liberdade é a coisa mais importante que temos na vida. Portanto, recordar os perigos que a democracia atravessa e lembrar a importância da liberdade e da democracia plural, eu acho que estamos sempre a tempo e que é sempre bom que se faça. E recordar tudo isso com a criação desta comissão, considera que pode ser interpretado como uma afirmação política? Há aqui um facto político? Não, quer dizer, eu acho que é uma data histórica, sobretudo. Se é um facto político... Uma estratégia, uma tentativa de aproximação? Não me parece nada disso. Parece-me que a história é a história. E havia um ditado dos dissidentes russos que era muito famoso, que é o futuro é certo, seguro, o passado a Deus pertence. A Deus pertence porque é mudado, é alterado conforme os momentos e conforme a vida. Eu acho que é importante que não se altere o passado e que ele vá sendo lembrado, sobretudo quando se correm riscos. Por exemplo, estes riscos foram grandes e foram grandes em Angola, como em Angola enfim, terminou numa guerra civil brutal que atravessou Angola daquela maneira absolutamente devastadora para o país e para a população. Em Portugal não aconteceu isso. Houve o bom senso da maior parte dos militares, e alguns eu gosto de lembrar o nome deles, Melo Antunes, por exemplo, mas outros. Pires Veloso, já há pouco falei, do Porto. A Força Aérea, os militares que estavam na Força Aérea, que levaram os aviões para Cortegaça e que resolveram com isso o 25 de novembro. Não é? Foi um momento decisivo para resolver aquele dia, quando de repente se percebeu que os paraquedistas tentaram tomar as bases aéreas, mas não havia lá aviões. E os que havia estavam estragados. Isso deve-se a pessoas que ainda hoje estão vivas e que arriscaram a sua carreira, arriscaram o seu tempo. E que todas elas têm essas memórias bem vivas, como a Zita Seabra, claro, também. Relativamente ao... Infelizmente, esses militares nunca foram dados como heróis, nem condecorados, mas andámos a condecorar muitos que andaram a matar pessoas e que eram da extrema-esquerda. Que triste país que dão valor a quem não merece. Ao Ministro da Defesa ainda vai ter de anunciar quem irá presidir esta comissão. Disse que os convites ainda não foram feitos. Admitiu que gostaria de ver o general Ramalhianes na chefia destas comemorações. Que perfil é que gostaria que estivesse a liderar uma comissão destas para lhe dar uma homenagem e uma celebração digna também, como tem estado aqui a enumerar? Mais importante de tudo são
gente, historiadores, académicos, porque estas comemorações devem ser muito feitas para a memória futura. E as universidades e o meio académico têm sempre um papel importante. Há uns anos eu participei num debate sobre o 25 de Abril, sobre as revoluções do século XX, organizado pela Universidade de Oxford, com académicos e revolucionários, e eu acho que dar esse conteúdo que permite... Todo esse contexto. Sim, todo esse contexto que permite juntar quem estuda os momentos, historiadores da época atual, contemporâneos, da história contemporânea, e gente que participou diretamente e que deu a cara, e em muitos casos com grande coragem. Eu creio que isso é... sobretudo aproveitar enquanto estão vivos, já não há... Serão no total 9 membros. Acredita que é possível ter membros de esquerda nesta comissão? Não faço a mínima ideia, mas há gente de esquerda... Não, quer dizer, há gente de esquerda que... repare, por exemplo, eu tenho participado em debates sobre o 25 de Novembro, frequentemente, há anos, com o Dr. João Soares, com o Sérgio Sousa Pinto, portanto, que são socialistas conhecidos. Quer dizer, há muita gente do PS que tem a memória e que não esquece o que foi feito. Porque se o Partido Socialista... E que acha que poderiam dar um contributo acrescido a este tipo de... E devem dar o seu contributo, e têm dado com o seu testemunho. Eu estou aqui a fazer o meu testemunho, mas eles têm feito o deles, frequentemente, às vezes até em conjunto. E acho que isso é importante. Muitas vezes convidam-nos para ir às escolas. Tenho ido a muitas escolas do país que comemoram o 25 de Abril e o 25 de Novembro. E é importante que para os jovens que estão a aprender o que é a democracia, como foi importante o 25 de Abril, também é importante que saibam que é em 25 de Novembro... Saibam igualmente a importância de ambas as... Eu não digo igualmente, mas que saibam também a importância que teve, porque, repare, neste momento no mundo, o maior perigo são as ditaduras de esquerda. Quer dizer, o estado em que está a América Latina, a Venezuela, Cuba, a Guatemala, onde não há liberdade religiosa e todos os dias matam pessoas, cheios de cadeias de presos políticos. São ditaduras de esquerda, e é muito mais difícil derrubar ditaduras de esquerda do que uma ditadura de direita. Muito mais, porque a esquerda considera que tem uma superioridade moral que lhe vem não sei de quê, porque neste momento tem atrás de si estas ditaduras, a Coreia, a China, que existem um pouco por todo o lado e que vivem exatamente da repressão nos seus países da liberdade. Portanto, a esquerda não tem nada que ensinar, pelo contrário, tem que neste momento aprender a olhar e a ser solidário com, por exemplo, o povo venezuelano, o povo cubano. O povo cubano está a viver na miséria há anos. São tempos, de facto, muito dramáticos. O México. Já foi da Guatemala, que são países terríveis. A África do Sul, o que se está a passar na África do Sul. Parece que os comentadores portugueses não conhecem essas realidades, com tudo aquilo que dizem na comunicação social, que não existem ditaduras de esquerda, nem que a esquerda faça mal a alguém. Parece que andam mesmo arrelados da realidade. Felizmente ainda há alguém que venha para a comunicação social abrir os olhos aos portugueses. Muito rapidamente, deixe-me interrompê-la. Portanto, convém que a esquerda não tenha nenhum sentimento de superioridade moral que não tem, mas que seja recordado que tem às costas não só os 100 milhões de mortos que o comunismo fez ao longo dos anos em todos os países onde foi poder e onde ainda é, mas também que não são democracias liberais, que não são democracias, que não têm liberdade, e, portanto, mas as outras ditaduras que esquecem. Gostava que a esquerda não estivesse ausente destas celebrações. Acho que tem obrigação moral de não estar ausente da comemoração de 25 de Novembro, até porque foi fundamental a esquerda socialista para que no 25 de Abril tivesse acontecido o que aconteceu. A pena é que essa esquerda socialista já não existe em Portugal. Só existe aquela esquerda que se acha acima de tudo e de todos e que acha que tem a verdade sempre do lado deles. O ministro Nuno Melo falou numa comissão partidária. É possível que isso aconteça? É-me indiferente se é partidário ou partidário. São pessoas de partidos ou sem partido. É-me rigorosamente igual. A única coisa que eu desejo é que seja uma comissão com gente que seja capaz de levar este debate. É um debate fundamental nos tempos que correm. E que cria muitas divisões também. Só cria divisões porque a esquerda não quer comemorar, quer esconder a realidade que existiu. Não cria nada de divisões, cria debate, e o debate é muito importante em democracia. Nas democracias plurais não há divisões, há debates, não é? E há tolerância. Mas a tolerância tem que ser para ouvir o outro e os argumentos dos outros. E
Quer dizer, não é para a pessoa se colocar num pedestal e dizer que o resto é tudo ignorantes, populistas, de direita, extrema-direita, fascistas. Não, isso passou. E eu acho que neste momento, felizmente que passou, e na Europa estamos a entrar numa discussão muito mais interessante e muito mais importante, que é como é que salvaguardamos os valores ocidentais que fizeram a superioridade intelectual das democracias liberais e política, e como é que salvaguardamos esses valores quando o Ocidente, e foi sempre assim, já não é de agora, o Ocidente sofre constantes ataques e vemos que há sempre tentativas de impedir a liberdade, de impedir a expressão. Tem sido, de facto, cada vez mais, mais frequentes. O wokismo é um sinal terrível do que é a falta de liberdade. Eu que sou editora, por exemplo, chocou-me sempre profundamente nestes últimos anos a tentativa, ou aquilo que foi feito em muitas universidades, de abolir livros, alguns dos quais clássicos, da literatura, como se fossem racistas ou xenófobos, como se tivessem escritos agora. Isso é profundamente chocante. E é um atentado à literatura, é um atentado... O Tintin, por exemplo. Muitos casos. Muitos casos. A Jane Austen. E, portanto, o wokismo trouxe isso para cima da mesa. Esses perigos. Esses perigos e essas censuras. E, portanto, comemorar a liberdade no seu todo e no seu total é qualquer coisa muito importante. E no 25 de novembro e no 25 de abril. Zita Seabra, boa noite e obrigada. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, como se pode ver, a esquerda mais radical queria destruir o país e tem destruído o mundo onde governa. Felizmente, parece que o povo português e até mundial abriu os olhos a tempo. O wokeismo que andava tanto na moda desapareceu quase por completo por todo o mundo. Só queria destruir a história dos países. Felizmente, abriram os olhos a tempo. Infelizmente, o Partido Socialista virou tanto à esquerda que a maioria dos seus dirigentes parecem mais esquerda radical. Se gostasse do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.